Olá pessoal, meu nome é João Luiz Vieira e essa é a nossa série de videoaulas sobre LabVIEW. Essa é a aula número 4 da série e o tópico dessa aula será o fluxo de execução. Como funciona o fluxo de execução do LabVIEW? Os tópicos específicos dessa aula serão como funciona o fluxo de execução, controles, indicadores e constantes. Então vamos para a interface do LabVIEW. Então, nós explicamos basicamente na aula passada controle, indicador e constante. Então esse aqui é o exemplo utilizado na aula passada. Nós vamos continuar utilizando ele para exemplificar o fluxo de execução do LabVIEW. Então vamos criar aqui uma função simples aqui. Vamos dizer que nós temos um x aqui que vai multiplicar por 5. Então, como que eu estou fazendo essa ligação aqui? Fazer ligação, eu sou acostumado a utilizar a troca de manual de ferramentas, então vocês podem ver aqui minha troca automática está desabilitada e eu utilizo o tab para trocar de ferramenta. Isso é por costume mesmo. Então eu tenho um x multiplicando por 5. Vamos fazer mais uma soma aqui. Na verdade, vamos incrementar esse valor. E vamos somar com mais um controle, com y. E vamos jogar esse valor nesse indicador que nós temos aqui. Indicador Z. Vamos chamar assim. Vamos arrumar esses componentes aqui no front panel para ficar mais elegante. Então aqui nós temos uma estrutura simples e básica de multiplicação. Estamos incrementando 1 no valor e estamos somando com outro controle. Por que nós estamos fazendo isso? Para exemplificar de uma forma simples como funciona o fluxo de execução. Muitas linguagens de programação trabalham com fluxo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Por exemplo, linguagens textuais trabalham dessa forma. Linguagens de CLP, a maioria trabalha dessa forma. E como funciona a forma de trabalho, a forma de execução do LabVIEW? O LabVIEW ele trabalha com o fluxo de dados, então ele vai seguir o fluxo de dados. Por convenção, também é utilizado a colocação dos componentes da esquerda para a direita e de cima para baixo. Mas isso é só convenção. Porque se trocar, por exemplo, assim, se eu colocar esse valor aqui, vocês me dizem, vai funcionar ou não? Com certeza vai funcionar igual. Não importa o lugar que ele esteja no código, mas ele vai funcionar. Porque ele não trabalha com essa leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ele trabalha com um fluxo de dados. Como assim com o fluxo de dados? Para executar uma função, ele precisa de ter todos os valores de entrada daquela função. Por exemplo, aqui, qual desses 3 componentes aqui que eu selecionei vai executar primeiro? Não se sabe dizer, não tem como afirmar, esse aqui executará primeiro, esse aqui não. Por quê? Porque eles não têm nenhuma dependência de dados. Não dependem de nada para executar. Então, na hora que ele for compilar isso, na hora que ele for executar, ele vai escolher a melhor maneira de organizar, mas eu não tenho como saber. Agora, qual será utilizado primeiro? A multiplicação ou o meu x? Qual será utilizado primeiro? Será executado o x, por quê? Porque a multiplicação depende do x para executar. Então, ele vai esperar executar esses 2 valores quando
todos os dados necessários estiverem aqui, ele vai executar essa função. Em seguinte, isso aqui vai executar. Essa daqui, se esse outro valor chegou, ele vai executar também. Se não, ele vai esperar esse outro valor chegar para depois executar. Então, como funciona? Funciona conforme ligações. Então, se ele tiver uma dependência de dados, ele vai ter que esperar o dado chegar ali para executar aquela função. Por isso que se chama por fluxo de dados, porque conforme as dependências ele vai executando. Vamos utilizar uma ferramenta de debug agora para ver esses valores andando pelo código, vamos dizer assim, andando. Se eu selecionei aqui o Highlight Execution, então vamos executar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar essa minha execução item por item. Se vocês prestarem atenção, ó, esses valores não executaram ainda, agora executou. Então ele vai executando conforme os dados vão chegando. Então esse é o fluxo de execução do LabVIEW. Então chegamos ao fim da nossa aula sobre fluxo de execução. Nossa próxima aula será sobre como utilizar a ajuda do LabVIEW, o LabVIEW Help. Então eu sou o João Luiz e até a próxima aula.